Em 1583, quando Hendrik Lucifer nasce, os Países Baixos não são um país no sentido confortável da palavra. São um tabuleiro de água e terra, de diques e canais, de cidades que cheiram a peixe salgado, turfa queimada e tinta fresca de tipografia. Um lugar onde a guerra não é um evento, é o clima. A Guerra dos 80 anos já está em curso, e o som de fundo da infância é feito de sinos de alarme, pregões de mercado e, ao longe, o rumor de canhões que às vezes parece vir do próprio vento. A Espanha de Filipe II, e depois de Filipe III, é o império que se estende como uma sombra sobre o mapa. Não é só um rei distante. É uma máquina fiscal, militar e religiosa que tenta apertar o pescoço das províncias rebeldes. E, ao mesmo tempo, é a fonte de um fascínio quase doentio. A prata que atravessa o Atlântico, que entra na Europa como sangue novo, que paga soldados, compra trigo, financia guerras e sustenta a ideia de que Deus de algum modo prefere os Habsburgo. Nos portos holandeses, essa prata é uma obsessão prática. Não é poesia, é contabilidade. É o número que fecha ou não fecha no fim do mês. E é aí que a vida de um homem como Hendrik Lucifer começa a tomar forma, não como lenda, mas como produto de um mundo em que o mar é estrada, muralha e campo de batalha ao mesmo tempo. O sobrenome Lucifer soa como provocação aos ouvidos modernos, como se já viesse com um destino embutido, mas no norte da Europa do século XVI, XVII, nomes circulam por caminhos tortos, apelidos que viram sobrenomes, traduções, deformações, registros feitos por escrivães que escrevem como ouvem. O que fica é um rastro irregular, uma assinatura que aparece aqui e ali, diluída em listas de tripulação, em registros de presas, em menções laterais em crônicas navais, um homem real, mas escorregadio. E isso por si só diz muito sobre o ofício que ele vai abraçar. Porque o corso, a guerra privada com licença pública, é uma arte de fronteira. Um corsário precisa de papel. Precisa de uma carta de corso, um documento que transforma o ato de capturar um navio inimigo em serviço ao Estado. Sem esse papel, ele é pirata. Com esse papel, ele é capitão, patriota, servidor da causa. A diferença na prática pode ser uma folha selada e o humor de um tribunal. E os Países Baixos, em guerra e com fome de recursos, são um terreno fértil para esse tipo de ambiguidade. As províncias rebeldes não têm o luxo de desprezar homens que sabem navegar e lutar. O mar é a grande vantagem holandesa. Uma população acostumada a viver com água nos tornozelos, a construir navios como quem constrói casas, a negociar como quem respira. A República, ainda em formação, ainda tensa, ainda cheia de fraturas internas, aprende cedo que pode ferir a Espanha, não apenas em terra, mas no bolso. E o bolso espanhol está do outro lado do oceano. Mas antes do Caribe, antes de Cuba, antes de qualquer porão cheio de mercadorias e barras de prata, existe a escola brutal do Mar do Norte. Existe o aprendizado que não aparece em retratos. Mãos rachadas de sal, unhas negras de piche, ombros marcados por cordas. Um jovem que cresce perto de um porto, e quase todos os caminhos levam a um porto, aprende a linguagem dos navios antes de aprender a linguagem dos livros. Aprende a distinguir o estalo de uma vela mal caçada do estalo de madeira prestes a ceder. Aprende que o vento não é bom ou ruim, é um patrão caprichoso. Aprende que a água doce é mais valiosa do que qualquer sermão quando a viagem se alonga. A economia marítima holandesa do fim do século XVI é uma máquina de precisão alimentada por risco. Navios saem carregados de arenque, madeira, grãos do Báltico, tecidos, cerveja. Voltam com sal, vinho, especiarias reexportadas, notícias, cartas, dívidas. E no meio disso, a guerra. A guerra que fecha rotas, abre outras, transforma mercadores em combatentes e combatentes em mercadores. A guerra que faz do navio uma ferramenta dupla, transporte e arma. O corsário nasce desse cruzamento. Não é um aventureiro solitário. É parte de um ecossistema. Há armadores, homens de dinheiro de armazéns, de conexões políticas, que financiam a viagem. Há estaleiros que constroem e reparam. Há fornecedores de pólvora, de cordame, de biscoito duro, de carne salgada. Há taberneiros que adiantam crédito e depois cobram com juros. Há famílias que rezam e, ao mesmo tempo, calculam. Se ele voltar, a parte do prêmio. Se não voltar, a viúva e órfãos. E há o Estado, ou melhor, os estados, as províncias, os estados gerais, tentando organizar o caos. A carta de corso não é um cheque em branco. Ela vem com condições. Contra quem se pode agir, em que águas,
como tratar prisioneiros, como apresentar a presa a um porto amigo para julgamento, porque a presa para virar dinheiro precisa virar legalidade. O navio capturado precisa ser levado a um tribunal de presas, onde se decide se era inimigo legítimo, se a captura foi válida, se a carga pode ser leiloada. Sem isso, o butim é apenas peso morto e culpa pendurada no pescoço. Esse sistema cria uma tensão permanente. O capitão no mar quer rapidez. Quer atacar, tomar, desaparecer antes que apareça um escolta inimigo. O armador em terra quer prova, papel, recibo, leilão. O Estado quer que a violência seja útil, não apenas lucrativa. E o marinheiro comum quer sobreviver e receber sua parte, mesmo que pequena, mesmo que atrasada. Hendrik Lucifer cresce nesse mundo como quem cresce dentro de uma oficina, ouvindo martelos, cheirando serragem, aprendendo a não colocar a mão onde pode perder um dedo. A juventude dele coincide com um período em que os holandeses estão refinando sua capacidade naval. Não é só coragem, é técnica, é disciplina de manobra, é artilharia embarcada. É a ideia de que um navio bem comandado pode derrotar um maior, se souber usar o vento e o ângulo. E há também a religião, que não é detalhe. O protestantismo nas Províncias Unidas não é apenas fé, é identidade política. A Espanha é católica e imperial. A rebelião holandesa se alimenta de uma narrativa de libertação contra a tirania e contra a Inquisição. Sermões inflamam, panfletos circulam, mártires são lembrados. Um jovem marinheiro pode ouvir, no mesmo dia, um pregador falar de providência divina e um velho capitão falar de correntes e baixios. E as duas coisas se misturam na cabeça como se fossem uma só. Deus e o vento, ambos invisíveis, ambos decisivos. Mas a vida no mar não respeita purezas. O marinheiro aprende cedo que o inimigo de hoje pode ser o parceiro de contrabando de amanhã. Que um porto espanhol pode ter gente disposta a vender informação por moedas. Que a fronteira entre guerra e comércio é uma linha desenhada a carvão, fácil de apagar com um pano molhado. No fim do século XVI, a Espanha tenta manter o controle do Atlântico com um sistema que é ao mesmo tempo grandioso e vulnerável: a Carreira das Índias. Comboios, frotas, galeões carregados de prata, de cochonilha, de açúcar, de couro, de tabaco, de mercadorias que sustentam a Europa. Para proteger isso, a coroa organiza partidas em datas específicas, concentra navios, escolta com força. Em teoria, é uma muralha flutuante. Na prática, é um alvo que se move, previsível o suficiente para ser caçado, imprevisível o suficiente para matar o caçador. E os holandeses, impedidos de acessar legalmente muitos mercados sob domínio espanhol, fazem o que sempre fizeram quando uma porta se fecha. Entram pela janela. Contrabando, intermediação, ataques seletivos. E quando a guerra aperta, o corso vira política econômica. O jovem Hendrik, antes de ser corsário no Caribe, é um homem de convés, um homem que aprende a hierarquia dura de um navio, o capitão com autoridade quase absoluta, o piloto com o conhecimento que pode salvar ou condenar, o mestre que cuida do casco e do equipamento, o contramestre que faz a disciplina do dia a dia, os artilheiros que tratam canhões como instrumentos delicados, os marinheiros que puxam cabos até os músculos queimarem, os grumetes que correm como sombras, sempre no caminho de alguém, sempre levando bronca. A bordo, o tempo é medido por ampulhetas e sinos. 4 horas de vigia, 4 horas de descanso, e assim por semanas. O corpo se adapta a dormir em pedaços. A comida é repetição. Biscoito duro que às vezes vem com gorgulhos, carne salgada que precisa ser fervida para perder o excesso de sal, ervilhas secas, queijo que endurece, cerveja ou vinho quando há, água que apodrece em barris. O escorbuto ronda como fantasma quando a viagem é longa e não há frutas ou verduras. Feridas infeccionam, dentes caem, febres aparecem do nada. E ainda assim o mar chama porque o mar paga. Paga mal muitas vezes, mas paga com a promessa de um golpe de sorte. Um navio capturado pode significar meses de salário de uma vez. Pode significar uma casa, uma loja, um casamento melhor. Pode significar para alguns a chance de virar oficial, de ter seu próprio comando. É assim que o corso seduz. Ele oferece mobilidade social em um mundo rígido, não para todos, para poucos. Mas a possibilidade existe, e isso basta para encher navios de homens. A guerra também cria uma cultura de violência normalizada. Um navio mercante armado não é exceção, é regra. Canhões pequenos, falconetes, mosquetes, espadas, piques. Treinamento de abordagem. A ideia de que, quando a distância fecha, o combate vira corpo a corpo, gritos, fumaça, sangue escorrendo por tábuas molhadas.
E, no meio disso, a disciplina. Porque um navio em combate é um organismo e um erro de um homem pode matar todos. Hendrik Lucifer, nascido em 1583, chega à idade adulta num momento em que a República Holandesa está consolidando sua identidade marítima e sua agressividade comercial. O início do século XVII traz uma espécie de profissionalização do saque legal. Não é mais apenas improviso de capitães audaciosos, é investimento calculado. Armadores e conselhos municipais entendem que financiar uma expedição de corso pode ser tão racional quanto financiar uma viagem de comércio. Com risco maior, sim, mas com retorno potencialmente explosivo. E o retorno não é só dinheiro, é pressão estratégica. Cada navio espanhol capturado é menos prata chegando a Sevilha, menos recursos para pagar tropas na Flandres, menos capacidade de sustentar a guerra. O corsário, nesse sentido, é uma extensão do campo de batalha europeu, só que deslocado para o Atlântico. Mas para um homem como Lucifer, a entrada nesse mundo não é um salto direto para o Caribe. É uma escada, primeiro viagens curtas, depois mais longas. Primeiro como marinheiro, depois talvez como oficial menor. A confiança se ganha com competência. Saber ler o céu, saber manter a calma quando a tempestade rasga velas, saber calcular a posição com instrumentos imperfeitos, saber lidar com homens que podem se amotinar se acharem que estão sendo levados à morte por ganância alheia. O piloto, figura central, trabalha com bússola, com ampulheta, com estimativa de velocidade, com observação de estrelas quando o céu permite. Mapas existem, mas são incompletos, às vezes errados, às vezes guardados como segredo. O conhecimento real é acumulado em cadernos de bordo, em conversas sussurradas em tavernas, em instruções passadas de um homem a outro. E esse conhecimento vale ouro, vale prata. A prata que muda de mãos, sempre ela. Às vezes ainda como moeda espanhola real dia 8 com o rosto do rei e o brasão, às vezes como barra marcada, pesada, fria, sem poesia. A prata que sai de minas americanas, atravessa estradas, chega a portos, entra em porões, cruza mares e, no caminho, deixa rastros de violência e corrupção. A prata que, quando aparece no convés de um navio capturado, muda o humor de todos a bordo. O olhar fica diferente, a respiração muda. O risco, de repente, parece ter valido a pena. Mas antes de tocar nessa prata, é preciso tocar na burocracia. A carta de corso não cai do céu. Ela é pedida, negociada, às vezes comprada com influência. Um capitão precisa de reputação. Um armador precisa de garantias. Há taxas, há promessas de divisão do prêmio, há compromissos com a autoridade local e há também rivalidades. Capitães competem por tripulações melhores, por navios mais rápidos, por informações mais frescas. O mundo holandês é urbano e mercantil. Cidades como Amsterdã, Roterdã, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, cada uma com seus interesses, seus grupos de poder, suas redes. Zeeland, por exemplo, com seus portos voltados para o mar aberto, tem tradição forte de corso. Ali, a proximidade com as rotas e com a guerra faz do corsário quase uma profissão respeitável, desde que traga resultados e não cause escândalos. E escândalos acontecem, porque o corso, por definição, flerta com o excesso. Um capitão pode atacar um navio neutro por engano, pode falsificar a origem da carga, pode tratar prisioneiros com brutalidade que depois vira problema político, pode esconder parte do butim antes de chegar ao porto, pode subornar oficiais do tribunal, pode em suma agir como pirata com papel de corsário no bolso. É nesse caldo que Hendrik Lucifer se forma. E é por isso que sua biografia aparece fragmentada. Homens assim vivem em zonas cinzentas, e zonas cinzentas produzem documentos incompletos. O que chega até nós são ecos. Um nome em uma lista, uma menção em um relato de viagem, uma referência em uma crônica que se interessa, mais pelo resultado do que pelo homem. Ainda assim, dá para reconstruir o ambiente que o molda com nitidez quase física. Imagine um cais holandês numa manhã fria. A luz é pálida, refletida na água escura do canal. O ar cheira a algas, a fumaça de carvão, a peixe. Homens carregam barris rolando-os sobre tábuas. Cordas rangem. Um navio balança preso por amarras grossas. No convés, alguém passa piche quente em uma junta para vedar. O piche brilha por um instante e depois escurece. Um carpinteiro bate com o martelo e escuta o som da madeira como um médico escuta um peito, procurando oco, procurando fraqueza. No escritório do armador, o cenário é outro. Papel, pena, tinta, selos. Um mapa na parede. Um livro de contas aberto. Conversas em voz baixa. O risco é transformado em números. Quantos homens, quantos mosquetes, quantos barris de pólvora? Quanto biscoito para 3 meses?
Qual a participação do capitão? Qual a participação da tripulação? Qual a parte reservada ao armador? E, acima de tudo, qual a chance de encontrar presa? Porque encontrar presa não é sorte pura, é informação. E informação, no Atlântico do início do século XVII, circula por caminhos improváveis. Marinheiros desertores, prisioneiros libertados, comerciantes que fazem contrabando com espanhóis e depois vendem o que sabem, cartas interceptadas, observação de portos, rumores. Um navio que chega de Lisboa pode trazer notícia de uma frota que se prepara. Um marinheiro que esteve em Havana pode falar de patrulhas, de horários, de enseadas, onde se pode esconder. O jovem Lúcifer aprende, portanto, que o mar não é vazio. É uma rede de rotas, de ventos, de correntes, de portos, de gente, e que a guerra no mar é muitas vezes uma guerra de paciência. Ficar à espreita, esperar um momento, não gastar pólvora à toa, não adoecer antes da hora. A política europeia também empurra homens como ele para longe. Em 1609, a trégua dos 12 anos interrompe formalmente a guerra entre Espanha e as Províncias Unidas. Para alguns é alívio, para outros é desastre. Porque a trégua significa menos cartas de corso, menos oportunidades de captura legal, mais fiscalização sobre quem insiste em atacar. Muitos capitães ficam sem trabalho, ou migram para outras bandeiras, outros se voltam ao comércio, outros simplesmente continuam no limite, fingindo não ver a diferença entre guerra e paz. E a trégua, paradoxalmente, não elimina o conflito. Ela o desloca. A competição comercial continua, o ressentimento religioso continua, a ambição imperial continua, e, no Atlântico, as tensões permanecem como brasas sob cinza. Quando a trégua termina, em 1621, o mundo já mudou. A escala do jogo aumenta. A República Holandesa não quer apenas sobreviver, quer atacar o sistema espanhol, onde ele é mais vulnerável. Nas colônias, nas rotas, de prata, nos portos de açúcar. E é nesse mesmo ano que surge um instrumento novo, poderoso, quase moderno. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a WIC. A WIC não é apenas uma empresa. É uma máquina híbrida de comércio e guerra, com autorização para fazer o que antes era disperso: organizar expedições, tomar fortalezas, capturar navios, estabelecer bases. Ela reúne capital, coordena esforços, transforma o corso em estratégia de Estado em escala atlântica, e com isso muda a vida de todos os homens do mar, porque de repente há mais dinheiro, mais navios, mais ambição, e também mais controle, mais burocracia, mais disputa interna. Para um corsário, isso é oportunidade e ameaça. Oportunidade porque há campanhas maiores, alvos maiores, chance de participar de algo que rende fama e fortuna. Ameaça porque a companhia e o Estado querem sua parte, querem disciplina, querem resultados que sirvam a planos maiores. O capitão, que antes podia agir como lobo solitário, agora pode ser engolido por uma alcateia organizada, ou esmagado por ela. Hendrik Lúcifer, citado como ativo no Caribe no contexto dessa intensificação, parece emergir justamente nesse período em que o Atlântico vira um teatro de operações mais agressivo. Mas ele não surge do nada. Ele é fruto de décadas de cultura marítima e de guerra privada. Um homem treinado por um mundo que exige dureza e flexibilidade ao mesmo tempo. E há um detalhe essencial. Para ir ao Caribe não basta coragem. É preciso entender que o oceano muda. O Atlântico não é o Mar do Norte. As tempestades são outras, o calor é outro, as doenças são outras. A madeira do navio trabalha de modo diferente sob sol constante. A água apodrece mais rápido. Os alimentos estragam. Mosquitos trazem febres que derrubam homens fortes em dias. A disciplina precisa ser ainda mais rígida, porque o ambiente é mais indulgente com o erro e mais cruel com a fraqueza. O Caribe, além disso, é um mundo saturado de contrabando. Espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses, franceses, todos negociam, todos roubam, todos fingem não ver. Ilhas pequenas viram entrepostos, baías escondidas viram mercados noturnos. Um barril de pólvora pode ser trocado por açúcar. Um rolo de tecido pode virar informação sobre um galeão atrasado. E nesse ambiente, a linha entre corsário e comerciante armado não é borrada por acidente, é borrada por conveniência. Um homem como Lúcifer, protestante e patriota na narrativa holandesa, precisa dessas redes para funcionar. Precisa de informantes que podem ser católicos. Precisa de intermediários que só se importam com lucro. Precisa, às vezes, fechar os olhos para a origem de uma mercadoria, desde que ela possa ser revendida. E, ao mesmo tempo, precisa manter a aparência de legalidade, porque sem ela, o butim não vira dinheiro limpo. E sem dinheiro limpo, não há armador disposto a financiar a próxima viagem.
A legitimidade nesse mundo é uma moeda tão importante quanto a prata. Uma moeda frágil. Um capitão pode ser celebrado em um porto e chamado de criminoso em outro. Pode ser útil ao Estado hoje e inconveniente amanhã. Pode ser protegido por um patrono e abandonado quando a política muda. Por isso, a formação de Hendrik Lucifer não é apenas técnica, é social. Ele precisa aprender a falar com homens de dinheiro sem parecer um bruto. Precisa aprender a negociar com oficiais sem se humilhar demais. Precisa aprender a manter a tripulação sob controle sem provocar ódio. Precisa aprender a dividir o prêmio de modo que ninguém se sinta roubado. Ou, pelo menos, que ninguém se sinta roubado o suficiente para enfiar uma faca nele enquanto dorme. A bordo, a divisão do prêmio é sempre um tema inflamável. O capitão recebe mais, os oficiais recebem mais. O marinheiro comum recebe menos, mas todos arriscam a vida. E todos sabem que há sempre a possibilidade de o capitão esconder algo. Um saco de moedas guardado em um baú, uma barra de prata perdida no inventário, um pedaço de seda que desaparece antes do tribunal, pequenas traições que corroem a confiança. E, no entanto, a tripulação segue. Porque a alternativa é voltar ao trabalho comum, ao salário fixo, ao risco sem recompensa. O curso oferece a chance de quebrar a rotina, de mudar de classe, de virar alguém. O nome de Lucifer, quando aparece em fontes secundárias, aparece ligado a esse mundo de capturas no Caribe, especialmente próximo a Cuba. Mas antes de Cuba, há o aprendizado do Atlântico. Há a travessia longa, o horizonte que não muda por dias, o céu que parece uma cúpula esmagadora. Há o medo silencioso de incêndio a bordo. O pior dos desastres, porque um navio de madeira com pólvora é uma armadilha. Há o medo de tempestade que arranca mastros como se fossem palitos. Há o medo de encalhar em recifes não mapeados. Há o medo de doença que se espalha sem inimigo visível. E há também a rotina de manutenção constante. Bombear água do porão, remendar velas, raspar cracas do casco quando possível, consertar cordas, limpar armas, secar pólvora. Um navio é uma máquina viva que tenta se desfazer o tempo todo. Mantê-lo inteiro é trabalho sem fim. Nesse período, a experiência holandesa em navegação oceânica já é considerável. A Companhia das Índias Orientais, a VOC, existe desde 1602 e já criou uma cultura de viagens longas, de logística, de disciplina corporativa. Mesmo que o teatro seja outro, Índias Orientais versus Atlântico, o conhecimento circula. Técnicas de construção naval, de organização de tripulação, de financiamento por ações, de contabilidade de risco. O mundo holandês aprende a pensar o mar como sistema global. E a WIC, em 1621, aplica essa lógica ao Ocidente. O Caribe vira alvo. O Brasil açucareiro vira alvo. As rotas espanholas viram alvo. E, nesse cenário, um capitão relativamente obscuro pode encontrar espaço, porque nem toda operação é uma grande expedição registrada em crônicas famosas. Muitas são ações menores, rápidas, oportunistas, ataques a navios isolados, capturas perto de costas, golpes que dependem mais de informação e timing do que de força bruta. É aí que a figura de Hendrik Lucifer começa a fazer sentido. Não como o grande almirante que muda a história sozinho, mas como o profissional do risco que sabe operar nas frestas. Um homem que entende que o Império Espanhol, por mais poderoso, tem nervos expostos e que um nervo exposto, quando tocado, faz o corpo inteiro reagir, mas para tocar esse nervo, ele precisa primeiro existir como capitão. E para existir como capitão, precisa de navio e de licença. Um navio adequado ao curso não é necessariamente um galeão pesado. Muitas vezes é algo mais rápido, mais manobrável, capaz de perseguir e de fugir. Pode ser um navio de porte médio, com artilharia suficiente para intimidar um mercante, com tripulação treinada para abordagem. Velocidade é vida, surpresa é vida. Saber quando não lutar é vida. A carta de corso, por sua vez, é uma peça de papel que carrega o peso de uma guerra inteira. Ela diz: este homem pode capturar navios do inimigo. Ela transforma a violência em política. E ela cria uma cadeia de interesses. O Estado quer enfraquecer a Espanha. O armador quer lucro, o capitão quer reputação e, parte maior, a tripulação quer dinheiro e sobrevivência. E no meio, a prata que muda de mãos, sempre com o som do mar e o cheiro de madeira molhada, mesmo quando ainda é apenas promessa. A formação de Lucifer, portanto, é a formação de um homem que aprende a viver em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo da legalidade, escrita, e o mundo da ilegalidade prática. O mundo do sermão e o mundo da taberna. O mundo do mapa e o mundo da corrente invisível que empurra o navio para um recife, o mundo do patriotismo proclamado e o mundo do suborno necessário. Ele cresce num tempo em que a informação é arma, em que um rumor sobre a saída de uma frota pode valer mais do que um canhão,
em que um piloto experiente é mais precioso do que 10 marinheiros fortes, em que um armador bem conectado pode abrir portas que a coragem não abre. E ele cresce num tempo em que a morte é banal. Um homem cai do mastro e quebra o pescoço. Um canhão recua e esmaga uma perna. Uma febre leva 3 em uma semana. Um combate rápido deixa o convés escorregadio de sangue e água do mar. E no dia seguinte o navio segue, porque não há escolha. Quando se olha para a vida curta de Lucifer, morre em 1627, essa banalidade da morte ganha peso. A carreira de um corsário é, quase sempre, uma corrida contra o próprio corpo e contra a estatística. Poucos envelhecem, poucos se aposentam ricos. Muitos desaparecem sem registro, engolidos por tempestades, por batalhas, por doenças, por traições. E ainda assim eles partem. Partem porque o mundo em terra é estreito. Porque a guerra cria homens que só sabem viver em guerra. Porque o mar oferece uma forma de liberdade que é, ao mesmo tempo, prisão. Você está cercado por água, mas também está longe das autoridades imediatas, longe das regras sociais rígidas, longe do olhar constante da comunidade. Nos portos holandeses, no início da década de 1620, o Caribe começa a soar como palavra quente, uma palavra que traz imagens de sol, de açúcar, de prata, de cidades espanholas ricas e mal defendidas, imagens exageradas, muitas vezes, mas eficazes. A Wiki alimenta essa imaginação com promessas e planos. Capitães e armadores conversam sobre rotas, sobre bases possíveis, sobre alianças com inimigos da Espanha, e, ao mesmo tempo, a Espanha reforça suas defesas, reorganiza patrulhas, tenta fechar vazamentos. É um jogo de gato e rato em escala oceânica. Hendrik Lucifer, nesse momento, é um produto pronto para ser usado por esse jogo. Um homem treinado pela dureza do norte, pela disciplina do navio, pela cultura de corso que transforma a guerra em negócio. Um homem que sabe que a glória é frágil e que o dinheiro é concreto. Um homem que entende que, para capturar tesouros, não basta ser valente. É preciso ser oportunista, paciente, bem informado. E é assim que ele se aproxima do Atlântico, como quem se aproxima de uma porta pesada. Do outro lado, há calor, febre, recifes, fortalezas espanholas, comboios escoltados. Há também a chance de tocar na prata. Não a prata abstrata dos livros de contas, mas a prata real, fria, que faz barulho quando cai no convés. A prata que muda de mãos, do porão escuro ao convés. Do convés ao leilão de presa, do leilão ao bolso do armador. E, antes de tudo isso, do sonho ao plano, do plano ao papel selado, do papel selado ao mar aberto. Quando o navio finalmente larga o cais, as amarras soltam com um estalo seco. A cidade fica para trás com suas torres, seus telhados, sua fumaça. O cheiro muda, o vento abre a vela, a água bate no casco com ritmo de tambor. E um homem como Hendrik Lucifer, ainda sem a fama que outros terão, leva consigo aquilo que o seu tempo ensinou, que o império mais rico do mundo pode sangrar por uma ferida pequena, desde que alguém saiba onde cortar. O Atlântico, visto do convés, não tem nada de mapa. Não tem linhas retas, não tem setas, não tem nomes. Tem uma superfície que muda de humor como se fosse um animal enorme e um céu que tanto pode ser um teto azul e indiferente quanto uma tampa de chumbo prestes a esmagar tudo. E, quando um navio holandês deixa para trás a costa baixa e cinzenta das Províncias Unidas, ele não está apenas mudando de latitude, está mudando de mundo. Os primeiros dias ainda carregam o cheiro da Europa. Fumaça de turfa, peixe, madeira trabalhada, roupa úmida. Depois, isso se dissolve. O sal toma conta. O vento fica mais constante, mais largo, como se não tivesse obstáculos. E a tripulação entra naquela rotina que parece simples para quem lê e é brutal para quem vive. Vigias, manobras, manutenção, comida repetida, água racionada, disciplina que precisa ser dura, porque o mar não perdoa distração. O navio é uma cidade pequena e nervosa. Tudo range, tudo pinga. Tudo está sempre um pouco sujo. O convés é uma lixa de tábuas gastas, com manchas de piche e gordura. As cordas, grossas como braços, deixam farpas e queimaduras nas mãos. O cheiro do porão é uma mistura de madeira molhada, barris, mofo, suor velho e, às vezes, aquele odor doce e ruim de comida estragando. E, no meio disso, homens, muitos homens, amontoados, dormindo em redes ou em cantos onde dá, tossindo, brigando por nada, rindo alto quando a tensão precisa escapar. Hendrik Lucifer, já não mais o jovem de cais, mas um homem moldado por anos de mar, entra no Caribe não como turista de sol, mas como profissional de risco. E o Caribe, para um europeu do início do século XVII,
É uma promessa e uma ameaça na mesma medida, promessa de presas ricas, de navios espanhóis carregados, de mercadorias que na Europa valem uma fortuna. Ameaça de febres que derrubam em 2 dias, de recifes que rasgam o casco como faca, de calmarias que transformam o navio em prisão, quente, sem vento, com água apodrecendo nos barris. A travessia em si já é um filtro. Não é raro que, antes mesmo de ver qualquer ilha, a tripulação comece a diminuir. Um homem com ferida no pé, que na Holanda seria incômodo, aqui vira sentença. Infecciona, incha, fede e o corpo inteiro entra em febre. Outro começa a sangrar das gengivas, os dentes amolecem, o hálito fica metálico, escorbuto rondando quando a dieta vira só sal e farinha. E há as febres tropicais, que chegam como ladrão, um calafrio, uma noite suando, e de manhã o homem não levanta. O capitão precisa manter o navio funcionando com menos braços, e isso significa mais trabalho para quem sobra, mais irritação, mais chance de erro, mas o Caribe também tem uma luz que engana. O mar muda de cor. Fica turquesa em certos pontos, quase transparente, e isso é bonito até o momento em que você percebe que a transparência é aviso. Raso, perigoso, coral pronto para abrir o ventre do navio. As nuvens são altas, brancas, e de repente se juntam numa muralha escura que despeja água, como se o céu tivesse rompido. A chuva aqui não é aquela garoa europeia que dura dias. É pancada. Lava o convés, encharca a pólvora se não houver cuidado e depois some, deixando um vapor quente subindo da madeira. E então aparecem as ilhas. Primeiro como sombra, depois como linha verde, depois como cheiro, terra úmida, vegetação, fumaça distante, e com as ilhas aparece o outro mapa. O mapa real. Não o desenhado em Amsterdã com linhas elegantes, mas o mapa feito de correntes, ventos, enseadas, hábitos humanos, horários de saída e chegada, lugares onde se pode beber água doce sem ser morto, lugares onde se pode esconder um navio por um dia inteiro sem ser visto. É aqui que o corsário vira caçador de verdade. Porque no Caribe, mais do que em qualquer outro lugar, a presa não é encontrada por acaso. Ela é farejada. A Espanha tenta proteger sua riqueza com um sistema que parece invencível quando descrito em papel. Frotas, comboios, escoltas, fortalezas. Havana, por exemplo, não é apenas uma cidade. É um nó, um lugar onde navios se juntam, esperam, reparam, reabastecem e depois partem em grupo rumo ao Atlântico, como um rebanho cercado por cães. A coroa sabe que navio isolado é convite ao desastre, e por isso tenta concentrar, organizar, controlar, só que o império é grande demais para ser hermético. Sempre há navios menores, sempre há atrasados, sempre há mensageiros, sempre há embarcações costeiras levando couro, tabaco, açúcar, farinha, madeira, gado, sempre há um capitão espanhol que decide arriscar uma rota alternativa para ganhar tempo. Sempre há um oficial corrupto que fecha os olhos para um carregamento não declarado. Sempre há um comerciante que prefere vender por fora do monopólio oficial, porque o monopólio paga mal e paga tarde. E é aí que o Caribe vira um mercado paralelo com cheiro de pólvora. Os holandeses chegam com uma vantagem que não é só naval, é cultural. Eles já vivem de comércio e de contrabando há gerações, sabem negociar rápido, sabem avaliar carga com um olhar, sabem transformar mercadoria em dinheiro em poucos dias. E no Caribe isso se mistura com a guerra. Um navio pode sair com carta de corso e voltar com açúcar comprado por fora, em alguma enseada. Pode capturar um mercante espanhol e, na semana seguinte, trocar parte da carga com um colono espanhol desesperado por ferramentas e tecidos. O inimigo muitas vezes é também cliente. E isso não é hipocrisia. É sobrevivência econômica num mundo onde a lei é distante e o mar é imediato. Hendrik Lucifer, protestante, vindo de uma república que se define em oposição ao catolicismo imperial, precisa dessas ambiguidades para operar. Ele precisa de gente que fale espanhol, precisa de intérpretes, precisa de pilotos que conheçam os baixios cubanos, as correntes traiçoeiras, os lugares onde o fundo sobe de repente. E esses pilotos muitas vezes não são holandeses. Podem ser desertores, podem ser prisioneiros convencidos, podem ser homens que mudam de bandeira como quem muda de camisa, porque no Caribe a lealdade é uma moeda que se gasta quando falta comida. O aprendizado do mapa real começa com coisas pequenas. O cheiro de terra que chega antes da terra aparecer, a cor da água que denuncia a profundidade, o comportamento das aves, a espuma diferente quando há recife, o modo como o vento muda perto de uma costa alta e, sobretudo, o tempo. O Caribe tem seus ritmos
Há épocas de furacões, épocas de calmaria, épocas em que as rotas ficam mais previsíveis porque todos tentam evitar certas zonas. Um capitão que entende isso não precisa ser mais forte, precisa ser mais paciente. E paciência, para um corsário, é disciplina contra a própria ganância. Porque a tentação é atacar qualquer coisa que apareça. Um navio pequeno, uma chalupa, uma barca carregada de couro, mas cada ataque consome pólvora, consome tempo, consome homens. Cada combate pode deixar feridos. Cada ferido é um problema. E pior, cada ataque faz barulho. No Caribe, notícia corre. Um navio capturado significa sobreviventes que chegam a algum porto e contam. Significa autoridades espanholas que reforçam patrulhas. Significa que na próxima enseada pode haver uma emboscada. A Espanha não é lenta quando sente o cheiro de ameaça perto de Cuba. Cuba é chave. Cuba é a porta. Cuba é o lugar onde a prata e as mercadorias do Império se organizam antes de atravessar o Atlântico. Tocar Cuba é tocar nervo. Por isso, operar próximo a Cuba não é simplesmente navegar por ali. É entrar numa zona onde o inimigo está atento, onde há fortalezas, onde há guarda-costas, onde há capitães espanhóis que conhecem aquelas águas desde crianças. E ainda assim é exatamente ali que o prêmio pode ser maior, porque é ali que passam navios carregados. É ali que se concentram mercadorias. É ali que um erro espanhol pode ser fatal. O corsário holandês, para sobreviver nessa zona, precisa de velocidade e de informação. Velocidade não é só casco leve, é tripulação treinada, é saber virar rápido, caçar vela no instante certo, mudar de rumo sem confusão. É ter velas em bom estado, cordame confiável, mastros que aguentem. Um navio rápido com tripulação desorganizada é um cavalo bom com cavaleiro bêbado. E informação. Informação é o verdadeiro canhão. Ela vem de portos neutros e semi-neutros, de ilhas onde a autoridade espanhola é mais nominal do que real. Vem de contrabandistas que conhecem as necessidades dos colonos. Ferro, ferramentas, tecidos, vinho, farinha. Vem de escravos fugidos que sabem onde há caminhos e onde há patrulhas. Vem de pescadores que veem navios passando e contam por algumas moedas. Vem de cartas capturadas, de diários de bordo tomados como troféu, de interrogatórios feitos com pressa e às vezes com brutalidade. O interrogatório é uma cena típica desse mundo. Um capitão espanhol capturado, suado, com a camisa grudada no corpo, sentado sob o sol do convés holandês. Ao redor, homens armados, curiosos, impacientes, perguntas diretas. De onde veio, para onde vai, que carga leva, que escolta existe, quando saiu, quem mais está na rota. O espanhol mente, o holandês sabe que ele mente, e então começa o jogo. Ameaças, promessas, a oferta de tratamento melhor, a lembrança de que o mar é grande e a vida é frágil. Às vezes a verdade aparece em pedaços, às vezes não aparece. E o capitão precisa decidir com o que tem. Hendrik Lucifer aprende a operar nesse jogo de sombras. E isso o transforma. Porque o corsário que chega ao Caribe com ideias simples, atacar espanhóis, pegar prata, voltar herói, rapidamente descobre que o Caribe não é palco de moralidade clara. É um mercado armado. Um lugar onde a violência é ferramenta de negociação. Há também a questão das bases. Um navio não vive só de mar. Precisa de água doce. Precisa de madeira para reparos. Precisa de comida fresca quando possível. Precisa de lugar para vender ou ao menos armazenar mercadoria capturada. E, para holandeses no início da década de 1620, as bases são sempre um problema e uma oportunidade. Há portos amigos, há enseadas escondidas, há ilhas onde se pode ancorar por pouco tempo. Há também a presença crescente de estruturas ligadas ao WIC, que tenta dar ao esforço holandês no Atlântico uma espinha dorsal. Mais coordenação, mais logística, mais capacidade de manter navios em operação por mais tempo, só que coordenação tem preço. A companhia quer resultados, quer parte do lucro, quer relatórios, quer que a captura seja limpa o suficiente para virar dinheiro sem escândalo. E isso coloca o capitão numa corda bamba. No mar, ele precisa agir rápido e muitas vezes sujo. Em terra, ele precisa apresentar uma história aceitável para tribunais e investidores. O tribunal de presas é um mundo à parte. Não tem cheiro de sal, tem cheiro de papel e cera. Mas ele decide o destino do butim. Um navio capturado precisa ser declarado, descrito, julgado. A carga é listada: açúcar, couro, tabaco, vinho, tecidos, ferramentas. E quando a sorte é grande, prata, moedas, barras, às vezes, objetos litúrgicos derretíveis, qualquer coisa que possa virar metal e depois dinheiro. Testemunhas são ouvidas, documentos são examinados. A bandeira do navio capturado é discutida, a origem da carga é questionada. E enquanto isso, a tripulação espera.
espera com fome de pagamento, espera com medo de ser enganada, espera com raiva crescente se o processo demora. No Caribe, porém, nem sempre dá para levar a presa inteira até um porto seguro. Às vezes é preciso aliviar no mar, transferir parte da carga, queimar o que não interessa, afundar o navio capturado para não deixar rastro, levar prisioneiros e depois soltá-los em algum ponto. Cada decisão dessas é um risco político e moral, mas também é cálculo de sobrevivência. E o cálculo é constante. Quantos dias de água restam? Quantos homens estão doentes? Quantos tiros de canhão ainda há? A pólvora está seca? O casco está vazando? O vento está favorável? Há sinais de patrulha espanhola? Há fumaça no horizonte? A vela suspeita? O Caribe é um tabuleiro onde as peças se movem rápido, e Cuba, com suas costas longas, suas enseadas, seus baixios, é um labirinto perfeito para emboscadas e fugas. A costa cubana não é uma linha simples, é uma sequência de possibilidades. Um capitão que conhece essas possibilidades pode desaparecer em poucas horas. Um capitão que não conhece pode encalhar e morrer sem que o inimigo precise disparar um tiro. É por isso que o mapa real vale mais do que canhões. E é por isso que informantes e pilotos são tesouro. A bordo, essa busca por conhecimento cria uma atmosfera de tensão permanente. O piloto é ouvido como oráculo. O vigia no mastro vira o homem mais importante por alguns minutos quando grita "vela". E todos correm. O capitão precisa parecer calmo, mesmo quando não está. Precisa manter a tripulação ocupada para evitar que o medo vire motim. Precisa punir rápido quando alguém rouba ou desobedece, porque a desobediência no mar é contagiosa. E há o outro inimigo silencioso, o tédio. Dias sem ver nada. Dias em que o sol castiga e o vento some. Dias em que a água é racionada e a boca fica seca o tempo todo. Dias em que a pele racha e as roupas nunca secam direito. O tédio faz homens brigarem por migalhas. Faz a disciplina se desgastar, faz a imaginação criar fantasmas no horizonte. Então, quando finalmente aparece uma vela espanhola, ou algo que pode ser espanhol, o navio inteiro muda de temperatura. O tédio evapora, o medo vira energia. Homens correm para seus postos, canhões são preparados, mosquetes são carregados, cordas são ajustadas. O capitão observa o vento, calcula ângulos, decide se persegue, se espera, se finge ser outra coisa. A arte do disfarce é parte do ofício. Bandeiras podem ser trocadas no último instante. Um navio pode se aproximar como se fosse mercante, com velas ajustadas de modo a parecer lento, inofensivo. Pode esconder canhões atrás de painéis. Pode manter homens fora de vista. E, quando a distância fecha, quando já não há como fugir, a bandeira verdadeira sobe e o convés se enche de gritos. Mas nem sempre é combate. Muitas capturas são rendições. Um mercante isolado, vendo um corsário bem armado, pode decidir que lutar é morrer. E então o corsário sobe a bordo, toma o leme, reúne a tripulação inimiga, procura documentos, procura carga, procura o que interessa. O momento em que o porão é aberto é quase ritual. A escotilha levanta. O ar que sai é quente e pesado, e lá embaixo, na penumbra, estão os barris, as caixas, os fardos, às vezes sacos de moedas, às vezes barras embrulhadas, às vezes mercadorias que não brilham, mas valem muito, cochonilha, couro, açúcar, a prata que muda de mãos. Ela não chega com música, chega com o som seco do metal batendo na madeira. Com o peso que faz dois homens se curvarem para levantar uma caixa, com o olhar rápido do capitão, que tenta não demonstrar emoção demais, porque emoção demais é convite para indisciplina. Com o murmúrio da tripulação, que já começa a calcular sua parte, mesmo sem saber se haverá tribunal, se haverá leilão, se haverá emboscada no caminho de volta. E, no entanto, a prata é só metade da história. A outra metade é o que ela provoca. Porque cada captura perto de Cuba é um alarme. Um alarme que chega a Havana, a Santiago, a oficiais que escrevem cartas apressadas, a governadores que pedem mais navios, mais homens, mais pólvora. A reação espanhola não é abstrata. Ela se materializa em patrulhas mais agressivas, em guarda-costas que conhecem as rotas de contrabandistas, em ordens para que navios menores não naveguem sozinhos, em punições exemplares para colonos pegos negociando com estrangeiros. Só que punir colono é punir a própria economia local. E aí aparece outra contradição do império. A coroa quer controle total, mas as colônias sobrevivem muitas vezes graças ao ilegal. O monopólio oficial não entrega tudo o que a ilha precisa. O navio oficial atrasa. O preço oficial é ruim. O contrabandista aparece com mercadoria boa e pagamento imediato. E o colono, que vive longe de Sevilha e perto da fome, escolhe o que é mais prático. Isso cria um ambiente em que um corsário holandês
pode, paradoxalmente, encontrar portas semi-abertas, não portas de fortalezas, claro, mas portas de informação, portas de abastecimento, portas de negociação. Um barril de farinha pode comprar silêncio, um rolo de tecido pode comprar um piloto, uma promessa de não queimar uma plantação pode comprar um aviso sobre uma patrulha que saiu ontem. Hendrik Lucifer, operando nesse Caribe saturado de contrabando, aprende a ser menos cavaleiro e mais gerente de risco. Ele precisa decidir quando ser brutal e quando ser discreto, quando atacar e quando apenas observar, quando gastar pólvora e quando guardar, quando confiar e quando desconfiar, e a confiança no mar é sempre provisória. Um informante pode vender a mesma informação para dois lados. Um piloto pode conduzir o navio para um baixio por engano. Um prisioneiro pode fingir cooperação e, na primeira chance, incendiar o navio. Um marinheiro holandês pode esconder moedas e provocar briga interna. Um armador em terra pode manipular contas e reduzir a parte da tripulação. O corsário vive cercado por possibilidades de traição, e isso o endurece. Ao mesmo tempo, ele precisa de homens. Precisa de tripulação que aceite segui-lo até águas perigosas. E isso exige reputação. Reputação de pagar o que promete. Reputação de não ser suicida. Reputação de saber fugir quando necessário. Um capitão que perde navios e homens demais logo não encontra quem embarque com ele, por mais carta de corso que tenha. É por isso que a vida de um corsário é feita de pequenas decisões que não entram em crônicas. Decidir não perseguir uma vela porque o vento está errado. Decidir não atacar um porto porque a maré está baixa. Decidir soltar prisioneiros para não gastar comida. Decidir dividir uma parte do butim antes de chegar ao tribunal para evitar motim. E depois, justificar isso com alguma contabilidade criativa. E, enquanto isso, o Caribe ferve com a nova escala holandesa pós-1621. A Wiki quer golpes grandes, mas o mar é feito de golpes pequenos. A companhia planeja, mas o capitão improvisa. A companhia pensa em mapas e relatórios. O capitão pensa em nuvens e correntes. E, no meio, homens como Lucifer encontram seu espaço. Não necessariamente no comando de grandes esquadras, mas na capacidade de operar perto do perigo, onde a informação vale mais do que o número de canhões. Cuba, nesse cenário, é escola e arena. A costa cubana ensina humildade, ensina que o vento pode trair, que a corrente pode empurrar para o Recife, que a noite tropical, apesar de quente, pode esconder uma patrulha espanhola que surge como sombra. Ensina que o som viaja longe sobre a água. Um tiro, um grito, um martelo batendo em madeira, tudo pode denunciar presença. E ensina também que a riqueza espanhola não é um rio contínuo de prata passando diante dos olhos. É um fluxo irregular, cheio de interrupções, atrasos, desvios. Às vezes o grande comboio está bem protegido e intocável. Mas sempre há algo nas bordas. Sempre há o navio que ficou para trás. Sempre há a embarcação que leva parte da carga de um porto menor até Havana. Sempre há o mercante que tenta escapar do controle oficial. Sempre há o capitão que confia demais na distância. O corsário vive dessas bordas. E quando ele acerta, o resultado não é apenas dinheiro. É transformação imediata do navio. Um navio que antes era só madeira e homens vira, por alguns dias, um cofre flutuante. A disciplina fica mais difícil, porque a riqueza a bordo aumenta a paranoia. Quem está roubando? Quem está escondendo? Quem vai tentar desertar na primeira ilha? Quem vai matar por uma parte maior? O capitão precisa ser mais duro. Precisa controlar o acesso ao porão. Precisa manter inventário. Precisa colocar guardas. Precisa, às vezes, fazer demonstrações públicas de punição para lembrar que o navio ainda tem lei, mesmo no meio do mar. E a lei nesse mundo é sempre uma mistura de papel e faca. A carta de corso dá cobertura, mas não dá proteção física. Se um guarda-costa espanhol pega o corsário com carga capturada, não há tribunal amigável no meio do Caribe. Há combate, há forca se for capturado, há interrogatório em Havana, há prisão. E a Espanha, quando quer dar exemplo, sabe ser teatral. Por isso, a aproximação de Lucifer a Cuba é também uma aproximação ao limite. Ele precisa estar perto o suficiente para morder, mas longe o suficiente para escapar. Precisa conhecer enseadas onde pode se esconder por horas. Precisa saber onde há água doce. Precisa saber onde não há. Precisa saber quais ventos o levam para fora rápido, para o mar aberto, antes que a resposta espanhola se organize. E a resposta espanhola, quando vem, vem com peso. Navios de patrulha. Homens acostumados a caçar contrabandistas, fortalezas com canhões apontados para entradas de baías. Ordens para que pescadores informem qualquer vela estrangeira e, às vezes, alianças locais. Colonos que, por medo ou por interesse, decidem colaborar com a autoridade. O Caribe então vira um jogo de nervos. Um jogo em que o corsário precisa ser invisível e, ao mesmo tempo, agressivo. Precisa aparecer no momento certo e desaparecer logo depois.
precisa ser rápido como rumor. É nesse ambiente que Hendrik Lucifer se torna, pouco a pouco, aquilo que as fontes secundárias sugerem: um nome associado a capturas de interesses espanhóis perto de Cuba, não um nome que domina as páginas como os grandes almirantes, mas um nome que aparece como farpa, como incômodo, como sinal de que, mesmo com comboios e fortalezas, a prata ainda pode mudar de mãos. E a prata muda de mãos não só no convés, muda de mãos em mercados improvisados, em leilões de presa, em armazéns onde mercadorias capturadas são avaliadas por homens de olhos frios. Muda de mãos quando o armador recebe sua parte e reinveste em outro navio. Muda de mãos quando o marinheiro, com algumas moedas, compra roupa nova, paga dívida, bebe demais, briga e volta ao mar porque o dinheiro some rápido em terra. O ciclo é voraz. Ele não permite descanso longo e, para um capitão, o descanso é perigoso. Em terra surgem rivais, surgem credores, surgem acusações, surgem disputas sobre divisão de prêmio. No mar, pelo menos, o capitão manda. Em terra, ele precisa negociar. E negociar com a própria gente pode ser mais difícil do que enfrentar espanhol, porque há rivalidades entre capitães holandeses, há competição por informação, há ciúme por presas, há acusações de que alguém atacou o navio neutro e colocou todos em risco diplomático. Há brigas por pilotos, há armadores que mudam de lado, que financiam um hoje e outro amanhã, há tribunais que favorecem quem tem mais influência. E um capitão relativamente obscuro precisa navegar também nesse mar de política interna. Ele precisa provar que é útil, que traz lucro, que não cria problemas demais, que não atrai retaliação que feche portos, que não compromete a imagem de guerra justa que a República gosta de vender. Só que a guerra justa no Caribe é sempre suja. E é aí que a contradição interna do corsário se aprofunda. Ele pode se ver como instrumento de uma causa protestante e republicana, mas depende de suborno, de contrabando, de redes que incluem católicos espanhóis, portugueses, franceses, qualquer um disposto a trocar informação por metal. Ele combate o sistema espanhol e, ao mesmo tempo, se alimenta das falhas desse sistema, participa do mercado paralelo que existe porque o império é rígido demais para funcionar sem vazamentos. E cada vazamento tem cheiro de prata. Quando o navio de Lucifer ronda a costa cubana, ele não está apenas procurando um galeão brilhante e lento, ele está procurando sinais. Um barco pequeno que foge rápido demais. Fumaça de um acampamento costeiro. Um pescador que evita olhar. Um porto que parece mais movimentado do que deveria. Um rumor capturado em algum encontro noturno. Um pedaço de papel tomado de um mensageiro. Um prisioneiro que, cansado e com sede, deixa escapar um detalhe. Um carregamento saiu ontem. Há um navio atrasado. A patrulha está ao norte. Detalhes. Só detalhes. E é com detalhes que se constrói uma captura. O Caribe, nesse começo de década de 1620, é um lugar onde muitos europeus chegam com sonhos e morrem sem nome. Onde navios desaparecem e viram boato. Onde a linha entre sucesso e desastre é uma mudança de vento. Hendrik Lucifer, por alguns anos, consegue ficar do lado do sucesso. Consegue aprender o ritmo. Consegue operar perto do nervo espanhol sem ser esmagado de imediato. Mas cada dia nessa zona aumenta a conta. A conta de desgaste do casco. A conta de homens doentes, a conta de pólvora gasta, a conta de inimigos que agora sabem seu nome, ou pelo menos sabem que existe um holandês rondando tal costa, com tal tipo de navio, com tal modo de atacar. E quando um nome começa a circular, ele vira alvo. A prata que muda de mãos deixa rastros. Não rastros de metal, mas rastros de raiva, de ordens, de patrulhas, de cartas enviadas com urgência, de capitães espanhóis que juram capturar o responsável, de governadores que precisam mostrar serviço, de colonos que, por medo, param de falar com estrangeiros, ou, por ganância, falam mais ainda, tentando vender informação para os dois lados. O mar então fica mais estreito, não fisicamente. Psicologicamente, cada enseada pode esconder inimigo, cada vela no horizonte pode ser armadilha, cada porto pode ser traição, e mesmo assim o corsário continua. Porque parar é perder o ritmo. Porque voltar de mãos vazias é enfrentar armadores impacientes e tripulação frustrada. Porque a vida no mar, uma vez que entra no sangue, faz a terra parecer lenta demais, pequena demais. Hendrik Lucifer segue aprendendo Cuba como se aprende um rosto. Pelos contornos, pelas cicatrizes, pelos pontos perigosos. Aprende onde a costa é amiga e onde é armadilha. Aprende que o Caribe não é um paraíso de água azul. É um corredor de morte e oportunidade. Aprende que a Espanha, apesar de poderosa, é humana, com oficiais corruptos, com capitães imprudentes, com atrasos, com falhas de comunicação.
E aprende, sobretudo, que a riqueza não está apenas no grande comboio. Está no que escapa do comboio, no que corre pelas margens, no que tenta passar despercebido. A prata que muda de mãos, no fim, quase nunca muda de mãos em cerimônia, muda de mãos em pressa, em suor, em madeira molhada, em silêncio tenso antes do ataque, em gritos depois, em inventários rabiscados, em moedas escondidas no forro da roupa, em barras que deixam as mãos frias. E, enquanto esse metal atravessa porões e convés, atravessa também a vida de um homem que tenta ser ao mesmo tempo capitão legal e predador necessário. Um homem que, no Caribe, descobre que a guerra não é uma linha de frente, é uma rede, e que, para sobreviver nela, é preciso ser parte peixe, parte lobo, parte contador. O mar não dá tempo para filosofia, dá tempo para decisão. E cada decisão, perto de Cuba, aproxima Hendrik Lucifer do momento em que ele vai tocar mais fundo no nervo espanhol. E ao tocar, vai acender uma reação que não se apaga fácil. O vento naquela costa não sopra como nos livros. Ele vem em camadas. Uma brisa que parece gentil no rosto, e lá em cima, no topo do mastro, uma corrente mais dura que puxa a vela, como se quisesse arrancar. Lá, a água também não é uma coisa só. Por fora, um azul que engana. Por baixo, línguas de corrente que empurram o casco para onde ninguém quer ir. E o cheiro é o primeiro aviso de Cuba. Antes de qualquer linha verde no horizonte, vem um sopro de terra quente, de folhas esmagadas, de fumaça distante, misturado ao sal que nunca sai da garganta. Hendrik Lucifer não chega ali como quem chega a um destino. Chega como quem entra num corredor estreito, com portas dos dois lados, sabendo que atrás de qualquer uma pode haver ouro, ou uma lâmina. A costa cubana é longa, recortada, cheia de dentes, baixios, recifes, entradas falsas, enseadas que parecem abrigo e viram armadilha quando a maré muda. E, para um corsário, o mapa de papel é só um começo. O mapa verdadeiro está nos olhos do piloto, no jeito como ele franze a testa ao ver a cor da água, no silêncio repentino quando as aves começam a girar baixo demais. O navio de Lucifer, não um monstro de guerra, mas uma ferramenta de caça, vive num estado de prontidão que cansa. Prontidão é corda sempre revisada, vela sempre remendada, pólvora sempre protegida do vapor. Prontidão é o carpinteiro com o ouvido colado na madeira, escutando o casco como se fosse um corpo doente. Prontidão é o mestre de artilharia, contando balas e cartuchos como quem conta dias de vida. E acima de tudo, prontidão é disciplina. Porque a disciplina é o que impede que a cobiça vire desordem antes mesmo de aparecer a presa. A presa, ali, raramente é o grande galeão que as pessoas imaginam quando ouvem tesouro espanhol. O grande galeão é escoltado, é esperado, é protegido por um sistema que a Espanha construiu com a teimosia de um império que sabe que vive de metal. A carreira das Índias, com suas frotas e seus ritmos, é uma artéria. E Cuba, com Havana como nó, é o lugar onde essa artéria pulsa mais forte. Só que a artéria também tem capilares. E é nos capilares que um homem como Lucifer trabalha. Navios menores, avisos, embarcações costeiras, mercantes atrasados, carregamentos que saem de um porto secundário para alcançar o comboio principal, prata que não pode esperar, mercadorias que precisam chegar antes que apodreçam, couro, açúcar, tabaco, cochonilha, coisas que não brilham, mas pagam navio e pagam guerra. E às vezes, sim, caixas pesadas demais para serem só mercadoria comum, caixas que fazem o convés gemer quando são arrastadas, caixas que ninguém quer abrir na frente de todo mundo porque abrir é acender olhos. A preparação para um golpe desses começa muito antes de qualquer tiro. Começa com conversa, com rumor, com um encontro noturno em alguma enseada onde a água é calma demais e o silêncio parece fabricado. Um barco pequeno se aproxima sem luz, só o som de remos entrando e saindo da água como respiração. Um homem sobe a bordo com o chapéu baixo, falando espanhol com sotaque de ilha, ou português de costa, ou um holandês quebrado aprendido em contrabando. Ele não traz mapas bonitos. Traz frases. Saiu ontem. Vai costeando. Não tem escolta. O capitão está com pressa. A patrulha foi para o norte. Frases que valem mais do que um canhão, porque canhão sem alvo é só barulho. Lucifer aprende a pagar por essas frases sem parecer desesperado. Paga com tecido, com ferro, com faca boa, com pólvora em pequena quantidade, o suficiente para comprar lealdade, não o suficiente para armar um futuro inimigo. Paga com promessas também, e promessa no Caribe é moeda instável. Mas ele sabe que se não pagar, outro paga. E se pagar demais, vira refém do próprio informante. É um equilíbrio de mercador e predador, feito no escuro,
com o mar batendo leve no costado como se estivesse ouvindo. Depois vem a espera. A espera é o que separa o corsário que vive do corsário que morre. Porque a espera ali não é descanso, é vigília. É o vigia no mastro com os olhos ardendo de sal e sol, procurando uma linha diferente no horizonte. É o piloto medindo o tempo pela cor do céu, pelo jeito como as nuvens se empilham no fim da tarde. É o capitão calculando onde estar sem ser visto, onde o navio pode ficar deitado atrás de uma ponta de terra com as velas reduzidas. Quase parado como um animal escondido na mata. E o navio escondido tem um som próprio. Não é o som de batalha. É o som de madeira trabalhando devagar, de corda rangendo, de água batendo em ritmo. É o som de homens tentando não fazer som. Um espirro vira crime. Um martelo vira risco. Uma risada vira ameaça. A pólvora fica guardada como se fosse pão. O pavio é mantido seco como se fosse vida. E, no meio disso, a fome de ação cresce, porque a tripulação não está ali por patriotismo abstrato, está ali por parte, por pagamento, por aquela chance de voltar com moedas suficientes para comprar uma casa, ou pelo menos para beber como rei por algumas semanas antes de voltar ao mar. Quando a vela aparece, ela não aparece como nos quadros. Não surge majestosa. Surge como um ponto que pode ser nuvem baixa, pode ser ave, pode ser ilusão. O vigia grita e o grito atravessa o navio como choque. Homens correm. O convés que estava quieto vira oficina. O mestre manda ajustar pano. O timoneiro recebe ordem curta. O artilheiro tira as tampas dos canhões. Passa a mão no metal como quem acorda um animal. Mosquetes são distribuídos. Espadas são puxadas e testadas com o polegar. E Lucifer, no centro disso, não grita mais do que precisa. Ele sabe que grito demais é sinal de medo. E medo no mar é contagioso. A aproximação é um jogo de vento e mentira. Um corsário não precisa mostrar dentes cedo. Pelo contrário, muitas vezes o melhor é parecer mercante, velas ajustadas para não parecer agressivo. Bandeira que pode ser trocada no último instante. Homens mantidos fora de vista, agachados atrás de amuradas, como se o navio estivesse vazio de guerra. A distância diminui. O sol bate no mar e cega. O navio espanhol, porque quase sempre é espanhol, ou pelo menos carrega papel espanhol, tenta ler a intenção, tenta decidir se foge, se aproxima, se chama ajuda. E, nesse momento, a decisão do capitão espanhol é tão importante quanto a do holandês. Se ele foge cedo, pode escapar. Se ele hesita, morre. Se ele tenta lutar, pode virar exemplo. Mas lutar com mercante é lutar com madeira e esperança contra canhão e prática. E muitos capitães, vendo o casco holandês mais baixo na água, mais rápido, com manobra mais limpa, escolhem a rendição antes que o primeiro tiro transforme o convés em açougue. A rendição não é paz. É transição de violência. O primeiro contato é sempre tenso. Botes indo de um navio ao outro, homens armados saltando, o cheiro do outro convés, outro suor, outra comida, outro medo. O capitão espanhol é trazido, às vezes, com dignidade forçada, às vezes com raiva, às vezes com aquela máscara de quem já está calculando. Como sobreviver ao cativeiro? Lucifer não tem tempo para teatro. Ele quer papel, quer o diário de bordo, quer as cartas, quer o manifesto de carga, quer saber de onde veio e para onde vai, quer saber se há escolta por perto, quer saber se há outro navio na rota. E, quando o espanhol mente, porque mente, Lucifer procura a verdade nos detalhes, no jeito como o homem evita um nome, no olhar, rápido para o horizonte, no suor que não é só do calor. O porão é aberto, e aí o mundo muda de cheiro. O porão de um mercante espanhol é um pulmão fechado. Ar quente, mofo, madeira úmida, açúcar derramado que vira crosta, couro que exala, animal, barris de vinho que vazam e deixam um perfume ácido. Lanternas descem, homens descem com cuidado, porque um porão é também armadilha. Um degrau errado, uma queda, uma perna quebrada, e o navio perde um braço de trabalho. Eles mexem em fardos, batem em caixas, ouvem o som. Madeira oca tem som, metal tem outro. Moeda tem um som que atravessa a noite. E então aparece, não como cascata brilhante, mas como peso, como caixa que exige 2 homens. Como saco que, quando é aberto, revela discos de prata com o rosto do rei e a cruz, moedas que já passaram por mãos demais para serem sagradas. Ou barras embrulhadas, marcadas, frias mesmo no calor. A prata que muda de mãos. Ela sobe do porão para o convés em silêncio tenso, porque o silêncio é a única forma de impedir que a tripulação enlouqueça antes da hora. Um marinheiro vê uma moeda e imagina 10, vê 10 e imagina 100. E quando a imaginação começa também o roubo pequeno, a moeda escondida na meia, a barra raspada com faca, o saco perdido no caminho. Lucifer sabe disso, todo capitão sabe. Por isso a prata é contada não com justiça perfeita,
Justiça perfeita não existe ali, mas com método suficiente para manter a ordem. O método é simples e brutal. Guardas no acesso ao porão, inventário feito por homens de confiança. Punição rápida para quem é pego. Às vezes, a punição não precisa ser grande, precisa ser pública. Um homem amarrado ao mastro, chicoteado até a pele abrir, não é só castigo, é aviso. O navio por alguns dias vira cofre, e cofre atrai ladrão, até dentro. Mas o golpe perto de Cuba não termina com a captura. Capturar é o começo. O verdadeiro perigo vem depois, quando o navio holandês está mais pesado, não só de carga, mas de responsabilidade. Porque agora ele carrega prova. Prova de que tocou o nervo espanhol. Prova que vai fazer Havana ranger os dentes. E Havana, quando range os dentes, manda caça. A reação espanhola não é instantânea como num romance, mas é rápida para os padrões do império. Um sobrevivente escapa em bote. Um pescador vê a vela estrangeira e corre para avisar. Um pequeno posto costeiro acende fogo de sinal. Uma carta é escrita com pressa, selada, enviada por cavalo, por barco, por qualquer meio. E, em poucos dias, às vezes em poucas horas, se a sorte do corsário é ruim, aparecem velas no horizonte que não são mercantes. São guarda-costas, são navios que conhecem aquelas águas, navios com capitães que não estão ali para negociar, estão ali para pendurar. Lucifer, então, precisa fazer o que um corsário faz melhor: desaparecer. Desaparecer não é magia, é técnica, é escolher a rota que aproveita a corrente, é passar por um canal estreito que um navio maior não ousa, é entrar numa enseada onde o fundo sobe rápido e só quem tem piloto bom não encalha, é reduzir vela no momento certo para não ser visto contra o sol, é navegar de noite com luz mínima, guiado por estrelas e pelo som da água mudando de textura quando o fundo muda. E a noite caribenha tem um peso próprio, não é a noite fria do norte. É uma noite quente, úmida, com insetos invisíveis, com cheiro de vegetação vindo da costa. O céu é cheio de estrelas, mas o horizonte é uma faixa escura, onde qualquer coisa pode ser vela inimiga. O navio range mais alto à noite, como se a madeira reclamasse. Homens cochicham. Um rosário pode aparecer na mão de um católico escondido. Um salmo pode ser murmurando por um protestante. No mar, a fé vira hábito de sobrevivência, não bandeira. Se a perseguição aperta, há decisões feias. O que fazer com a presa? Rebocar um navio capturado é lento. Lento é morte. Às vezes, a solução é transferir o que interessa e abandonar o resto. Às vezes, é queimar o casco espanhol para que não volte a navegar, para que não sirva de prova, para que não seja recuperado. Fogo no mar é espetáculo curto e terrível. A chama pega na madeira seca, corre pelo piche, sobe pelo mastro como se quisesse alcançar o céu. O cheiro de fumaça mistura com sal. E por um instante a noite vira dia. Um farol. Um convite para inimigo. Por isso queimar é sempre risco. Mas deixar a presa inteira é risco maior ainda. E há os prisioneiros. Prisioneiro é boca. Boca come. Boca fala. Boca pode se revoltar. Um corsário não tem prisão. Tem porão, tem corda, tem medo. Alguns prisioneiros são úteis. Um piloto espanhol que conhece baixios, um escrivão que sabe ler papéis, um marinheiro que ouviu conversas sobre rotas. Outros são peso. E peso no mar é sentença. Soltar prisioneiros em algum ponto da costa pode parecer misericórdia, mas é também cálculo. Menos comida, menos risco de motim, menos chance de doença se espalhar. Só que soltar significa espalhar notícia. E notícia em Cuba corre como fogo em canavial. A captura atribuída a Lucifer na costa cubana, esse golpe que as fontes secundárias deixam como sombra, como referência, como ele teria tomado carregamentos de prata e mercadorias. Precisa ser imaginada não como um único momento cinematográfico, mas como uma sequência de ações rápidas, sujas, eficientes, um navio isolado, talvez vindo de um porto menor, tentando alcançar Havana, um carregamento que não podia esperar o comboio, um capitão espanhol apostando que a costa, por ser espanhola, era segura. E de repente o mar se abre e mostra que não pertence a ninguém. O combate, se houve, teria sido curto. Canhão no Caribe não é duelo elegante, é pancada. Uma bala de ferro não fura apenas, ela arranca. Ela transforma madeira em estilhaço, e estilhaço é o verdadeiro assassino. Entra no rosto, no olho, no pescoço. Um homem pode morrer sem ser atingido diretamente, só pelo que a bala faz com o navio. Por isso muitos preferem render e, quando rendem, a violência muda de forma. Vira saque organizado, vira busca por documentos, vira contagem de carga, vira atenção, de saber que, a qualquer momento, pode aparecer uma vela de patrulha e transformar todos em caça. A prata que muda de mãos nesse momento não é só riqueza, é tempo.
Porque prata exige tempo para ser movida, escondida, protegida. E tempo é o recurso mais caro perto de Cuba. Cada hora a mais na costa é uma hora a mais para alguém ver, para alguém avisar, para alguém sair de Havana com canhões prontos. Lucifer precisa ser rápido como ladrão e metódico como contador. Parece impossível, mas é isso que separa o corsário que volta do corsário que vira ossos no Recife, quando a carga é finalmente segura a bordo, segura no sentido relativo porque nada é seguro no mar, começa a segunda parte do golpe. Transformar metal em dinheiro sem morrer no caminho, e aí entra o mundo dos leilões de presa, das avaliações, das porcentagens, das brigas. A tripulação quer ver, quer tocar, quer certeza de que não foi enganada. O armador lá longe quer números, quer prova. Quer que a captura seja reconhecida como legítima, porque legitimidade é o que transforma saque em lucro limpo, o suficiente para reinvestir, mas no Caribe o limpo é sempre manchado de sal e sangue. Muitas vezes parte da carga é vendida antes mesmo de chegar a um tribunal formal. Troca-se açúcar por água, troca-se couro por reparo, troca-se mercadoria por silêncio. E a prata? A prata é a mais fácil de mover e a mais difícil de controlar. Uma moeda cabe na boca. Uma moeda cabe na costura da calça. Uma moeda cabe no fundo falso de um baú. E, quando o navio finalmente alcança um porto onde pode respirar, um lugar onde há compradores, onde há contato holandês, onde há alguma proteção, a prata já começou a se dividir em invisível. Essa divisão cria ressentimento, sempre cria. Um marinheiro acha que o capitão ficou com mais. O capitão acha que o marinheiro roubou. O armador acha que todos exageram perdas para esconder ganho. E no meio, a realidade. Perdas existem mesmo. Um saco cai no mar. Um barril se rompe. Uma caixa é jogada fora para ganhar velocidade. Um homem morre e leva consigo o que escondeu. A contabilidade do mar é uma contabilidade de fantasmas. Mesmo assim, o efeito do golpe é real. Ele aparece onde mais dói, na confiança espanhola. Porque a Espanha vive de rotina, vive de calendário, vive de comboio. Vive da ideia de que, juntando navios, juntando canhões, juntando fé e burocracia, consegue atravessar o Atlântico com o metal que paga guerras na Europa. Quando um corsário toca a costa de Cuba e leva prata, ele não leva só metal. Ele leva a sensação de que o sistema tem buraco. E buraco em império vira pânico. A resposta espanhola tende a ser dupla. De um lado, reforço. Mais patrulhas, mais vigilância, mais ordens para que ninguém navegue sozinho. De outro, punição. Caça a contrabandistas, repressão a colonos que negociam com estrangeiros, tentativa de fechar as portas por onde a informação vaza. Só que fechar portas em Cuba é fechar a própria respiração. Porque a ilha, como tantas colônias, depende do que o monopólio oficial não entrega. Ferramenta, tecido, vinho, farinha, prego, corda. O contrabando não é luxo, é infraestrutura informal. E quando a autoridade aperta demais, ela cria mais inimigos do que resolve. É aí que o mundo de Lucifer fica mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais fértil. Mais perigoso porque há mais navios caçando. Mais fértil porque há mais gente disposta a vender informação para sobreviver. Um colono que teme punição pode, paradoxalmente, procurar o estrangeiro para fazer um último negócio rápido. Um oficial mal pago pode aceitar suborno para não ver uma vela. Um marinheiro espanhol, cansado de disciplina e fome, pode desertar e oferecer rotas em troca de lugar numa tripulação holandesa. O Caribe é um lugar onde a moral é flexível porque a necessidade é rígida. Lucifer, com a fama crescente, fama pequena, mas suficiente para circular em cartas e boatos, passa a ser reconhecido não pelo rosto, mas pelo padrão, pelo tipo de navio, pelo modo de atacar, pela audácia de operar perto de Cuba, e reconhecimento é faca de dois gumes. Ajuda a recrutar homens que querem parte de um capitão sortudo. Ajuda a conseguir crédito com armadores. Mas também ajuda o inimigo a prever, a preparar, a montar armadilha. Uma armadilha espanhola não precisa ser grande. Pode ser um mercante isca, navegando sozinho com carga tentadora, mas com um guarda-costa escondido atrás de uma ponta de terra. Pode ser um porto que parece aberto ao contrabando, mas onde há soldados esperando. Pode ser um piloto oferecido como desertor, que na verdade conduz o navio para um baixio, onde ele encalha e vira alvo fácil. E no mar, encalhar é pior do que perder combate. Porque combate ainda permite fuga. Encalhar é ficar parado enquanto o inimigo escolhe como te matar. Por isso, depois do golpe, a vida a bordo muda. A tripulação fica mais rica e mais nervosa. O capitão fica mais respeitado e mais desconfiado. O piloto vira ainda mais valioso, e valor atrai faca. Um homem pode ser morto por menos do que uma barra de prata. Pode ser morto por uma suspeita. E suspeita, num navio cheio de dinheiro, nasce fácil. A prata que muda de mãos continua mudando.
Do porão escuro para o convés. Do convés para um baú trancado. Do baú para a mesa onde se conta e se divide. Da mesa para o bolso do armador, que vai financiar outra viagem. Do bolso do armador para a compra de pólvora, de vela, de cordame. E, no fim, para a guerra na Europa, que é o pano de fundo distante, e ao mesmo tempo o motor de tudo isso, porque cada moeda tomada na costa de Cuba é uma moeda a menos para a Espanha pagar soldados na Flandres. E cada moeda a mais para holandeses compra mais navios, mais cartas de corso, mais homens dispostos a arriscar febre e ferro. Só que no nível do convés, isso não é geopolítica, é sobrevivência. É o cozinheiro tentando esticar farinha e carne salgada. É o médico de bordo, se houver, tentando tratar ferida com álcool e pano sujo. É o marinheiro com gengiva sangrando, olhando para a prata e pensando se vai viver o suficiente para gastá-la. É o capitão acordando no meio da noite com o som imaginário de canhão, porque o cérebro não desliga quando sabe que está marcado. E marcado ele está. Um golpe bem-sucedido perto de Cuba não é só vitória, é sentença adiada. A Espanha não esquece fácil quando o assunto é tesouro. E, mesmo que o nome Hendrik Lucifer não vire lenda popular como outros, ele entra naquele arquivo vivo de inimigos que oficiais espanhóis trocam em cartas. Há um holandês rondando. Cuidado com tal enseada, não naveguem sozinhos, reforcem a guarda. O nome pode vir escrito errado, pode vir abreviado, pode vir como apelido, mas a presença é sentida. E enquanto isso, a própria máquina holandesa muda de marcha. A década de 1620 é um tempo em que a ambição cresce com a WIC, com a ideia de operações maiores, de golpes mais coordenados, de atacar não só navios, mas posições. Isso cria pressão sobre capitães como Lucifer, pressão por resultados, pressão por capturas que justifiquem investimento, pressão por risco maior. E risco maior no Caribe significa aproximar-se ainda mais do fogo. O golpe na costa de Cuba, então, não é um ponto final, é um degrau. Um degrau que ele sobe com as mãos cheias de metal e os olhos cheios de sombra. Porque, depois de tocar a prata, é difícil voltar a aceitar presas pequenas. A tripulação agora sabe o gosto. O armador agora quer repetição. E o inimigo agora está acordado. Há um momento, depois de uma captura dessas, em que o navio parece respirar diferente. A madeira continua molhada, o sal continua corroendo, o sol continua queimando, mas há um peso novo no ar. Um peso de possibilidade. Homens falam mais baixo quando passam perto do baú, onde a prata está guardada. Homens olham uns para os outros com cálculo. O capitão percebe que por trás do respeito há expectativa. E expectativa é perigosa, porque ela não aceita desculpa de vento ruim, de corrente errada, de patrulha inesperada. Expectativa quer repetição do milagre como se milagre fosse rotina. No mar, rotina é o que mata. Porque rotina faz baixar guarda. E perto de Cuba, baixar guarda é oferecer o pescoço. Lucifer sabe disso. E ainda assim ele continua rondando, continua comprando informação, continua usando enseadas como esconderijo, continua apostando em atrasados, em capilares, em falhas humanas, porque é ali que ele é forte. Não na força bruta, mas na capacidade de estar no lugar certo quando o império por um instante pisca. E quando o império pisca, a prata muda de mãos de novo, com o som seco do metal na madeira, com o cheiro de porão aberto, com o olhar rápido de homens que sabem que aquele brilho pode comprar futuro, ou pode comprar uma bala espanhola que vem logo atrás. Depois de um golpe desses, o mar não volta a ser apenas mar. Ele vira memória. Cada enseada onde se esperou em silêncio passa a ter um nome que não está no mapa. Cada recife que se contornou por um palmo vira um aviso gravado no corpo do piloto. E cada vela no horizonte, mesmo a mais inocente, carrega a possibilidade de ser a resposta de Havana, a mão pesada de um império que não perdoa quando o assunto é metal. A bordo, a prata não descansa. Ela pesa. Pesa no casco, que afunda um pouco mais e perde velocidade. Pesa na cabeça dos homens que passam a dormir com um olho aberto. Pesa na disciplina, porque disciplina é fácil quando se está com fome. Difícil é manter ordem quando há riqueza suficiente para comprar uma vida inteira. E, ao mesmo tempo, a certeza de que talvez não haja vida inteira nenhuma. O convés, que antes era só trabalho e sal, vira também tribunal. Não o tribunal formal, com escribas e selos, mas o tribunal do olhar. Quem está com a camisa mais cheia? Quem anda com o passo mais confiante? Quem, de repente, tem um anel que não tinha? A prata que muda de mãos muda também o clima. Um navio carregado de butim é um navio carregado de suspeita. E suspeita no mar é como umidade. Entra em tudo. Entra na corda, que apodrece por dentro. Entra na pólvora, que empedra. Entra na amizade, que vira cálculo.
Um homem que ontem dividia o último pedaço de biscoito hoje mede o companheiro como se medisse um saco de moedas. E o capitão, que precisa ser juiz e carrasco, percebe que a vitória tem um gosto amargo. Ela dá poder, mas cobra vigilância constante. Não há descanso. Não há "agora podemos respirar". Respirar é luxo de terra. A primeira coisa que se tenta fazer, depois de uma captura grande, é transformar o risco em distância, sair da costa cubana, sair do raio de ação das patrulhas, sair do lugar onde qualquer pescador pode reconhecer uma vela estrangeira e correr para o posto mais próximo. Só que distância no Caribe não é linha reta. É um labirinto de correntes, ventos caprichosos, canais estreitos e aquela meteorologia que muda de humor sem pedir licença. Um dia de céu limpo pode virar, em poucas horas, uma parede de chuva que apaga o mundo. E chuva, Nali, não é só água. É cegueira, é corda escorregadia, é vela pesada, é homem caindo do mastro e sumindo sem grito. Quando o navio está carregado, cada manobra custa mais. O leme responde mais lento. O casco mais fundo sente mais os baixios. E os baixios de Cuba não são gentis. Eles não avisam com espuma bonita. Eles aparecem como uma mudança de cor, um verde traiçoeiro sob o azul. Um erro de cálculo e a quilha raspa. Raspa uma vez, raspa duas. E se prende e acabou. Um navio encalhado é um animal ferido. Atrai predador. Por isso, o piloto vira o homem mais importante a bordo. Mais importante que o artilheiro, mais importante que o contramestre. O piloto é quem lê a água como se fosse texto. E texto, ali, é escrito em sinais mínimos. A direção de um bando de aves, a forma como a onda quebra, o cheiro de lama que sobe quando o fundo fica raso. O piloto é também o homem que pode vender todos. Basta um erro acidental. Basta uma noite em que ele confunde uma estrela. Basta uma corrente mal calculada. E quando há prata no porão, a ideia de traição não é paranoia, é estatística. Lucifer precisa segurar esse mundo com as mãos. E mãos no mar são sempre insuficientes. Ele depende de homens que não são santos. Depende de gente que veio por dinheiro, por fuga, por aventura, por dívida. Depende de uma tripulação que pode ser protestante por hábito, mas que, na hora do aperto, reza para qualquer coisa que pareça ouvir. Depende de um sistema de recompensas que promete justiça, mas entrega porcentagens e ressentimentos. E, acima de tudo, ele depende de tempo. Tempo para chegar a um porto onde possa legalizar a presa. Tempo para apresentar papéis, testemunhas, manifestos. Tempo para que um tribunal de presas reconheça que aquilo foi captura legítima sob carta de corso e não simples pirataria, porque a diferença entre corsário e pirata, na prática, é uma folha de papel com selo, e a disposição de alguém poderoso em aceitar. Esse selo, quando o dinheiro começa a circular, só que o tempo, depois de um golpe perto de Cuba, fica curto. A Espanha reage, não com um único punho, mas com dedos espalhados, guarda-costas, fragatas, pequenos navios rápidos, capitães locais que conhecem cada entrada e cada saída. Havana é um nó, e quando o nó aperta, ele puxa cordas em toda a costa. Um aviso chega a Santiago, um rumor corre para Matanzas, um oficial manda reforçar um forte, um capitão recebe ordem de patrulhar uma passagem específica e, mesmo que a burocracia espanhola seja lenta em muitas coisas, ela é surpreendentemente ágil quando o assunto é proteger a carreira das Índias e o fluxo de prata. A consequência é que o mar, que já era perigoso, vira também um tabuleiro de caça. E Lucifer, que antes podia contar com a surpresa, agora precisa contar com a invisibilidade. Invisibilidade não é só navegar de noite, é também parecer outra coisa. Trocar bandeira no momento certo. Ajustar velas para imitar mercante. Evitar disparos desnecessários, porque disparo é anúncio. Um canhão ouvido na costa é como sino. Chama a atenção, chama a curiosidade, chama a patrulha. E há um detalhe cruel. Quanto mais bem-sucedido o corsário, mais ele precisa evitar o próprio sucesso. Porque sucesso cria rastro. Rastro de boatos em tavernas. Rastro de mercadorias vendidas rápido demais. Rastro de moedas novas em mãos erradas. Rastro de marinheiros que bêbados falam demais. O Caribe é um mundo de portos pequenos e línguas grandes. Um homem pode atravessar uma rua e, em 2 horas, sua história já mudou de forma 3 vezes. E, no fim do dia, ela chega a um ouvido que importa. A prata que muda de mãos muda também de idioma. Sai do espanhol do porão e entra no holandês do leilão. Depois vira francês na boca de um intermediário. Vira português num contrabandista que faz ponte entre mundos. Vira por fim silêncio quando entra no cofre de um armador. E esse silêncio é o que mantém a guerra funcionando. Porque o armador não quer aventura, quer retorno, quer números. Quer que a captura se traduza em investimento para outra viagem, outra carta, outro navio.
E, com a criação e expansão da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a lógica fica ainda mais dura. Menos romantismo, mais contabilidade, menos capitães livres, mais operações que precisam se encaixar em planos maiores. Para um homem como Lucifer, isso é uma mudança de clima. Ele não é Piet Hein. Não é um nome que por si só abre portas e atrai recursos. Ele é um profissional do risco, um capitão que precisa provar valor a cada temporada. E quando a máquina cresce, ela engole ou espreme. Ou você vira peça útil ou vira ruído. E ruído no mar é descartável. A pressão por lucro não vem só de cima. Vem de baixo também. A tripulação, depois de provar prata, não quer voltar a capturar couro e açúcar como se fosse esmola. Quer repetição do grande golpe. Quer mais, quer rápido. E essa fome empurra o capitão para decisões que, em outra circunstância, ele talvez evitasse. Aproximar-se demais da costa, esperar tempo demais por uma presa boa, perseguir um navio até uma zona onde o fundo é traiçoeiro, aceitar informação de fonte duvidosa porque a promessa é grande demais para ignorar. E informação, no Caribe, é mercadoria que apodrece rápido. O navio saiu ontem, pode ter mudado de rota. A patrulha foi para o norte, pode ter voltado. O capitão espanhol está com pressa, pode ter recebido aviso e agora navega com canhões prontos. O informante pode estar vendendo a mesma história para dois lados. Pode estar comprando sua própria anistia com o sangue do corsário. E, quando o corsário percebe, já é tarde. O vento já o colocou no corredor estreito, com portas dos dois lados, e atrás de uma delas não há ouro, há ferro. A vida a bordo, nesse período, é uma soma de desgastes pequenos que, juntos, derrubam qualquer homem. A água doce guardada em barris cria gosto de madeira e mofo. A comida salgada demais seca a boca e inflama a garganta. A pele sempre úmida abre feridas que não cicatrizam. O sol queima durante o dia. À noite, a umidade entra nos ossos. E há a doença, sempre ela, a inimiga que não respeita coragem nem patente. Febres que começam com calafrio e terminam com delírio. Disenterias que deixam o homem fraco em 2 dias. Escorbuto que faz a gengiva sangrar e os dentes balançarem como se o corpo estivesse se desfazendo por dentro. Um corsário pode sobreviver a um combate e morrer de água ruim. Pode escapar de uma patrulha e cair de cama por causa de um mosquito. Pode ganhar uma fortuna e não ter força para levantá-la. E quando o capitão adoece, o navio sente, porque o capitão não é só quem dá ordens, é quem segura a hierarquia. Sem ele, o contramestre ganha poder, o artilheiro discute, o piloto impõe, a tripulação testa limites. E limites num navio cheio de prata são elásticos. Lucifer, buscando legitimidade, precisa também lidar com o lado mais frio do seu próprio mundo. O tribunal de presas, os armadores, as disputas de porcentagem. A captura não é sua no sentido simples. Ela é de um sistema. Há regras sobre divisão. Parte para o armador, parte para o Estado, parte para o capitão, parte para os oficiais, parte para os marinheiros. E cada parte é motivo de briga. Um marinheiro que perdeu um dedo em combate acha que merece mais. Um oficial que comandou o bote de abordagem acha que sem ele não haveria presa. O armador que pagou o navio e a pólvora acha que todos são ingratos. E, no meio, o capitão precisa manter a tripulação leal para a próxima viagem, porque sem homens não há caça. Essas disputas não deixam muitos registros claros. Elas aparecem como ruído em documentos. Reclamações, petições, acusações de roubo, pedidos de revisão. E é aí que a biografia de Lucifer começa a ficar ainda mais lacunar. Não porque ele não exista, mas porque o mundo que o cerca registra mais o que interessa ao papel. O valor da carga, o nome do navio, capturado, a data aproximada, o porto onde se fez o leilão. O homem, com suas febres, seus medos, suas decisões, fica dissolvido. Um capitão pode ser central no convés e quase invisível no arquivo. E, enquanto isso, a Espanha aprende a não deixar navios pequenos navegarem sozinhos. Aprende a reforçar escoltas em trechos vulneráveis. Aprende a usar melhor seus próprios guarda-costas. Aprende a desconfiar de enseadas que antes eram só abrigo. Aprende a punir contrabando com mais dureza, o que, ironicamente, empurra mais gente para o contrabando, mas também torna o ambiente mais hostil e mais vigiado. O Caribe, que já era saturado de ilegalidade, vira também saturado de medo. Medo muda comportamento. Um capitão espanhol, antes relaxado, agora mantém homens armados. Um porto, antes aberto a negócios discretos, agora fecha as portas e exige papéis. Um colono, antes disposto a vender informação por um rolo de tecido, agora pensa 2 vezes porque viu alguém enforcado como exemplo. E, para o corsário, isso significa menos oportunidades fáceis e mais armadilhas. A tentação, então, é subir a aposta.
Se os capilares estão mais protegidos, talvez seja preciso mirar mais alto. Talvez seja preciso atacar mais perto de Havana. Talvez seja preciso interceptar algo maior. Talvez seja preciso operar em coordenação com outros. Aproveitar a nova escala que a Wiki tenta impor. Só que coordenação no mar é difícil. Navios se perdem, ventos se separam, sinais falham. E, quando falham, cada capitão volta a ser ilha, tomando decisões sozinho, com informação incompleta. E informação incompleta é o que mata. Há um tipo de silêncio que aparece em relatos de mar. O silêncio antes do desastre. Não é um silêncio poético. É um silêncio de rotina quebrada. O vento cai de repente e o navio fica parado, exposto, como se alguém tivesse apagado o motor do mundo. Ou o vento muda e empurra para uma costa errada. Ou uma vela aparece onde não deveria aparecer. E, nesse instante, o capitão sente no estômago que algo saiu do controle. Se a perseguição espanhola alcança, o combate não é mais aquele choque rápido contra mercante. É luta contra navio que veio para isso. Navio com artilharia preparada, com homens treinados, com capitão que conhece as manhas do corsário porque já as viu antes. A distância fecha. O primeiro tiro não é aviso. É tentativa de desmastar, de quebrar mastro, de tirar mobilidade. Porque contra corsário a melhor arma é impedir fuga. Um mastro caído transforma caçador em presa. E quando o mastro cai, o som é de árvore morrendo. Madeira estala, cordas arrebentam como chicote, vela desaba como pano molhado, homens gritam. Um pedaço de verga pode esmagar um corpo. E de repente toda a prata do porão não vale nada, porque o navio não é mais navio, é plataforma imóvel. Mesmo sem um registro detalhado do fim de Lucifer, o padrão de vida desses homens aponta para um desfecho provável. Desgaste acumulado, risco crescente e um golpe de azar. Combate, doença, naufrágio, que encerra tudo sem cerimônia. A morte em 1627, cedo demais para consolidar um legado, encaixa-se nessa lógica cruel do corso. A carreira de um corsário é curta por natureza. Ela é feita de temporadas, de janelas, de oportunidades que se abrem e fecham com a política e com o vento, e quando fecha, fecha com força. 1627 não é um ano qualquer no Atlântico. É um período em que a guerra continua moldando rotas, em que a presença holandesa no Caribe se intensifica, em que a Espanha tenta reorganizar defesas e manter o fluxo de riqueza. É um tempo de atrito constante. E atrito constante desgasta até o melhor casco. Se Lucifer morre em 1627, ele morre num mundo que não para lamentar. O mar não faz luto. O mar engole e segue. Um capitão cai, outro assume. Um navio some, outro é armado. Um nome circula por um tempo em cartas e boatos, e depois se apaga, substituído por nomes novos, por capturas novas, por tragédias novas. A memória do Caribe é curta porque o presente é urgente. E há também o problema da fama. A fama, no século XVII, não é distribuída com justiça. Ela depende de propaganda, de crônica, de interesse político. Um grande golpe, como o de Piet Hein, vira símbolo porque serve a um projeto, porque rende narrativa, porque encaixa em uma necessidade de Estado. Um golpe menor, mesmo que doloroso para a Espanha e lucrativo para armadores, pode ficar como nota de rodapé, como referência dispersa. Em fontes secundárias, como atribui-se a e atribui-se a, é uma forma elegante de dizer: aconteceu algo, alguém fez, mas o papel não guardou o rosto com nitidez. Lucifer, então, fica preso nessa zona cinzenta que é, paradoxalmente, o habitat natural do corsário. Ele busca legitimidade, mas vive de práticas que exigem sombra, suborno, contrabando, informantes, venda rápida de mercadoria, negociação, com gente que, em teoria, é inimiga. Ele combate o Império Espanhol, mas depende de redes que atravessam o próprio Império. Ele é protestante e patriota na narrativa holandesa, mas seu cotidiano é feito de acordos com católicos, de alianças com homens que rezam em outra língua, de negócios com colonos que juram fidelidade ao rei de Espanha de manhã e vendem informação à noite. E é aí que a prata que muda de mãos vira também metáfora concreta de um mundo sem fronteiras morais claras. A prata espanhola, cunhada com rosto de rei e cruz, passa para mãos holandesas que a tratam como combustível de guerra. Depois passa para mãos de intermediários que a tratam como mercadoria. Depois para mãos de marinheiros que a tratam como promessa de vida melhor. E, no fim, ela volta a financiar mais navios, mais canhões, mais mortes. O metal não tem pátria, ele tem fluxo. A morte de Lúcifer interrompe o fluxo de um homem, não o fluxo do sistema. O sistema continua. Continua porque há armadores que precisam de retorno. Continua porque há estados que precisam de dinheiro.
Continua porque há marinheiros que não têm terra, ou têm terra pobre demais, e o mar é a única chance de subir um degrau. Continua porque o Caribe, saturado de contrabando, não permite pureza. Ele mistura tudo, como mistura água doce e salgada nas bocas dos rios. E o apagamento do nome, esse sumiço quase sem rastro, tem algo de irônico e algo de lógico. Irônico porque ele tocou o nervo mais protegido do império, o tesouro, e ainda assim não ganhou estátua, não ganhou crônica famosa e não virou personagem fixo. Lógico porque o corso é uma profissão que vive de anonimato relativo. Quanto mais conhecido, mais caçado. Quanto mais caçado, menor a chance de durar. A fama é um farol, e farol no mar serve para orientar, inclusive o inimigo. Talvez, em algum porto holandês, alguém tenha lembrado dele por alguns meses. Um armador contando lucro com sorriso contido. Um marinheiro exibindo uma moeda e dizendo veio de Cuba. Um escriba registrando uma parte do butim com letra apressada. Talvez, em Havana, um oficial tenha escrito seu nome com raiva, jurando que da próxima vez não escaparia. Talvez, em alguma enseada cubana, um pescador tenha contado aos filhos sobre um navio estrangeiro que apareceu como sombra e sumiu. Como sombra, deixando para trás só fumaça e medo. Mas o que fica mesmo, atravessando o tempo, é a imagem repetida, quase mecânica, que explica mais do que qualquer retrato. A prata que muda de mãos, barras e moedas saindo do porão escuro, subindo para o convés sob olhos famintos, passando por contagem e briga, indo para leilão, e porcentagem, escorrendo para bolsos e cofres, voltando ao mar em forma de vela nova, canhão novo, carta de corso nova, sempre com o som do mar ao fundo, sempre com o cheiro de madeira molhada, sempre com a sensação de que por trás de cada ganho há uma perda esperando. E, em 1627, quando Hendrik Lucifer desaparece de vez, não do mar, porque o mar não devolve, mas do registro, da continuidade, da possibilidade de virar grande nome. O Caribe não muda de cor. O vento continua em camadas. A água continua com línguas de corrente. A costa cubana continua cheia de dentes. Só muda uma coisa: um caçador a menos rondando os capilares do império. E no lugar dele, inevitavelmente, outro aparece. Porque enquanto houver prata atravessando o Atlântico, haverá alguém disposto a segui-la, a tocá-la, a roubá-la, a morrer por ela.